Olá, nós somos alunos da Univesp, do curso de Licenciatura em Matemática, do Polo de Salto, e vamos apresentar para vocês o nosso Projeto Integrador 2, onde o tema é a avaliação do desempenho dos alunos do nono ano para o conteúdo de números, potências, números reais e porcentagem. O título do nosso trabalho é O ensino de porcentagem nos últimos anos do Ensino Fundamental 2 e a aplicação na avaliação do SARESP. Eu sou a Giovana e vou apresentar para vocês a introdução e as considerações finais do trabalho. Introdução. Com as diversas mudanças dos paradigmas educacionais ao longo dos anos, vêm se fazendo necessárias modificações na formação docente. Tais modificações afetam a didática, o método de ensino, a maneira como o professor transmite a informação e, talvez a mais importante, a forma de avaliar. Atualmente, o foco está na análise prática de como realizar a avaliação de forma abrangente, não apenas por métodos escritos ou engessados, mas de forma sistêmica e contínua. Tais práticas devem ter uma compreensão global do processo educacional e fazer uma integração entre o que foi ensinado com o que o aluno absorveu. Nesse contexto, foi que surgiram em várias universidades disciplinas que norteiam o processo avaliativo, e na Univesp não foi diferente. Disciplinas como avaliação educacional, da aprendizagem, didática e teorias da aprendizagem ajudam nós, alunos e futuros professores, a compreender melhor o processo avaliativo, como analisar essas avaliações e suas informações e quais as consequências dessas avaliações na sociedade escolar. Já o projeto integrador dá a oportunidade de colocar em prática este conhecimento e possibilitam a extração dos resultados de maneira direta e objetiva. Ele proporciona a oportunidade de praticar os conhecimentos adquiridos durante o curso, possibilitando uma visão do campo de atuação profissional mais abrangente, mas principalmente contribui com o desenvolvimento social por meio da educação e possibilitam o aprimoramento profissional e novas técnicas educacionais. O projeto integrador é uma oportunidade de aproximação dos professores a um objetivo comum, de transformação social e busca de práticas pedagógicas que tornem o ensino de fato eficiente. Nas palavras de Caldeu, a reflexão didática parte do compromisso com a transformação social, rompe com práticas profissionais individualistas e promove o trabalho em comum entre professores e especialistas. Este projeto se refere ao Projeto Integrador 2, aplicado no segundo semestre de 2019 para os alunos de licenciatura em matemática e propõe como tema a avaliação do desempenho dos alunos para o conteúdo de números nos últimos anos do ensino fundamental. Para o desenvolvimento do projeto integrador, seguimos algumas etapas, como o aprofundamento sobre o tema que foi sugerido, a escolha do local onde foi realizado o estudo com observações do conteúdo aplicado e a realização de um mapeamento realizado através de conversas informais entre membros da sociedade escolar, como alunos, professores e outros profissionais. Levantamento do perfil da turma, a relação entre aluno e professor, as tendências metodológicas do professor, competência, entre outras informações. Após, elaboramos um relatório que definiu o problema e levantamos informações fáticas das avaliações apresentadas, no caso, o SARESP, e, por fim, a análise e conclusão do projeto integrador. Ao iniciar a primeira etapa do projeto integrador, quando buscávamos uma escola pública ou privada com o ensino fundamental 2 para realizar o levantamento de dados, nos deparamos com um problema sério. As escolas não autorizam a entrada de pessoas de fora da comunidade escolar e não permitem fotos ou filmagens desde a tragédia do tiroteio na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano. Desta forma, não foi possível fazer uma avaliação direta do desempenho dos alunos para o conteúdo de números. Sendo assim, a proposta do trabalho foi utilizar o SARESP como forma de avaliação. O tema se justifica, pois a porcentagem é de grande utilidade no nosso dia a dia. Está envolvida no mercado financeiro, por exemplo, pois é utilizada para capitalizar empréstimos e aplicações, expressar índices inflacionários ou deflacionários, nas compras do dia a dia, descontos, aumentos, taxas, no salário com descontos de impostos, ajustes de salários e descontos. A porcentagem é introduzida no quinto ano do ensino fundamental, pontualmente abordada no sexto ano e retomada no sétimo e no nono ano, conforme tabelas a seguir. Com relação ao SARESP, este foi escolhido como meio de avaliação por ser padronizado e aplicado em larga escala na educação básica, além de ter procedimentos metodológicos formais e científicos anualmente aperfeiçoados e analisados de maneira a produzir informações sobre a apreensão de competências e habilidades previstas para um determinado ano ou ciclo num período de tempo ideal. A seguir, as tabelas de competência do sujeito. Grupo 1, competência para observar. Grupo 2, competência para realizar. E 3, competências para compreender. Essas são as competências e os códigos para cada uma, observando
o conteúdo a ser abordado. Olá, eu sou a Larissa, integrante do grupo de PI 2 da Univesp, Polo Salto, São Paulo, e vou apresentar os conteúdos base para a compreensão da proposta do nosso projeto. Para contextualizar, iniciaremos com os conceitos de avaliação, avaliação interna e avaliação externa. O mais comum para alunos é interpretar a avaliação apenas como prova e nota, o que gera para o aluno, em muitos casos, uma experiência desagradável. Porém, a avaliação não são apenas provas. Existem várias formas e instrumentos avaliativos. Dentre os tipos de avaliação, temos avaliação diagnóstica, com o objetivo de identificar nos inícios de ciclo os níveis de conhecimento para então planejar as atividades e conteúdos a serem desenvolvidos. Existem também as avaliações somativas, que são utilizadas para atribuir notas e conceitos. E dentre vários tipos e formas e instrumentos avaliativos, destaca-se a avaliação formativa, contínua, que engloba vários tipos e formas de avaliar, com o diferencial de acompanhar o desenvolvimento do aluno constantemente e não apenas em eventos específicos. Um exemplo de avaliação formativa é um aluno que realiza uma prova e obtém uma nota baixa e depois compreende o conteúdo cobrado nessa prova. Se fosse avaliado apenas por uma avaliação somativa, teria um resultado prejudicado pela média das notas. E na avaliação formativa, seu novo nível de conhecimento seria considerado. Esses tipos de avaliações, que são aplicadas em um pequeno grupo de alunos de uma mesma escola, são denominadas de avaliações internas, por serem aplicadas por funcionários da própria escola. Diferente das avaliações internas, existem as avaliações externas, ou em larga escala, que contempla um grande número de alunos de uma região, que pode ser um município, um estado, país, ou até mesmo vários países. As avaliações externas são desenvolvidas pelos poderes governamentais para medir e identificar dados do desenvolvimento da educação. As avaliações externas avaliam a escola em sua totalidade, tanto alunos e profissionais da educação, por meio de testes e questionários. Diante dos dados obtidos, são possíveis determinar políticas públicas para melhorar o desenvolvimento da educação. Em nível federal, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, vinculado ao MEC e ao INEP, gerencia 3 avaliações externas: a ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica, a ANRESC, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, e a ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização. No estado de São Paulo, o Departamento de Avaliação Educacional gerencia 2 avaliações externas: a AAP, Avaliação de Aprendizagem em Processo, e o SARESP, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do estado de São Paulo. Olá, meu nome é Luiz Carlos, sou integrante de PI 2 da Univesp, do curso de Licenciatura em Matemática Polo Salto, São Paulo. Vou apresentar a principal avaliação externa do governo do estado de São Paulo, o SARESP, e também a análise de dados deste projeto integrador 2. O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, SARESP, é aplicado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com a finalidade de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista, visando orientar os gestores do ensino
no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional. No SARESP, os alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio têm seus conhecimentos avaliados por meio de provas com questões de língua portuguesa, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e redação. Os resultados são utilizados para orientar as ações da pasta e também integram o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, IDESP. O SARESP utiliza procedimentos metodológicos formais e científicos cada vez mais aprimorados para coletar e sistematizar dados e produzir informações sobre o desempenho dos alunos avaliados. A partir de 2008, o SARESP passa a contar com uma base curricular comum a todos os alunos da educação básica. Foi possível, portanto, definir expectativas de aprendizagem para cada área e operacionalização do currículo e da avaliação, através da proposta curricular. Para orientar a estrutura do SARESP, especialistas em avaliação organizaram a partir da proposta curricular e de diversos documentos que balizam avaliações nacionais e internacionais a matriz de referência para a avaliação do SARESP em 2009. Configurou-se, assim, referências para a construção das provas e escala de proficiência, ou seja, níveis de conhecimento dos alunos em língua portuguesa, matemática, ciências, biologia, química, física, geografia e história. A matriz de referência representa um recorte dos conteúdos do currículo e também privilegia algumas habilidades e competências específicas responsáveis pelas aprendizagens esperadas dos alunos. Após a correção e análise de dados gerados pelo SARESP, a Secretaria da Educação disponibiliza online na Secretaria Escolar Digital os resultados estruturados graficamente no mapa de habilidades, oferecendo assim um panorama das aprendizagens dos alunos de acordo com o ano avaliado. A matriz de avaliação processual é uma das publicações oficiais destinada aos professores da rede estadual e que sinaliza os percursos de aprendizagem e de desenvolvimento que devem ser assegurados aos estudantes paulistas ao longo da educação básica. No 5º ano, o conteúdo de porcentagem faz parte das expectativas de aprendizagem e é introduzido ao aluno através de trajetórias de aprendizagem de uso do contexto diário, como 10%, 20%, 25%, 50% e a resolver situações-problema. O estudo de porcentagem é retomado no 6º ano ao trabalhar gradualmente frações e as frações que representam porcentagens e vice-versa. Em seguida, introduz-se o denominador 100 para visualizar o numerador. Por exemplo, se o denominador é 100, o numerador é 62 para representar 62%. É essencial que as crianças tenham o domínio sobre o numerador e denominador para compreender que porcento é o 100 localizado no denominador. A partir de então, são introduzidas novas situações-problema que envolvam porcentagem no contexto diário, como 10%, 20%, 25% e 50%. No 7º ano, esse conteúdo é retomado ao estudar as relações entre conceitos e linguagens de fração, decimais e porcentagem, e ao conhecer e resolver situações-problemas que envolvam razões como escala, porcentagem, velocidade, probabilidade, entre outras. Ao confrontar a matriz de referência do SARESP da 4ª série, 5º ano, o conteúdo porcentagem está inserido na habilidade H6, identificar a fração como representação que pode estar associado a diferentes significados, e também na habilidade H16, resolver problemas que envolvam porcentagem, 25%, 50%, 100%. Portanto, o SARESP, ao avaliar o desempenho dos alunos sobre esse conteúdo, considera tais habilidades como estruturantes, etapa 1, para desenvolvimento das competências do sujeito nas séries seguintes. Entretanto, ao analisar os resultados do SARESP tabulados abaixo, observamos que o grau de domínio da habilidade H16, resolver problemas que envolvam porcentagem, entre 2015 e 2018,
tem sido predominantemente baixo, sendo sinalizada a priorização desse conteúdo. Podemos perceber um movimento de espiral da aprendizagem quanto à retomada do conteúdo porcentagem dentro das publicações oficiais e desenvolvido através de situações ou trajetórias de aprendizagem que permitam ao aluno rever e repassar esse conteúdo durante o ensino fundamental. Sendo assim, o presente projeto levanta uma outra questão. Por que os alunos do 9º ano não estruturaram esse conteúdo iniciado no 5º ano e retomado no 6º e 7º anos do ensino fundamental? Com isso, quais ações podem ser tomadas para que essa defasagem seja superada e o conteúdo se estruture na etapa 3, isto é, amplie-se e ou aprofunde-se a partir dos conhecimentos construídos nas etapas anteriores? A Secretaria de Estado da Educação está com o foco voltado para esse problema e mobiliza os professores da rede para a superação das defasagens detectadas pelo SARESP. A análise das evidências sobre o processo de aprendizagem dos alunos da rede estadual apresenta um dado alarmante. A proficiência em matemática alcançada pelos alunos do 9º ano é equivalente àquela adequada para o 6º ano. Verifica-se com esse estudo que 65% dos alunos do 9º ano não conseguem resolver problemas que envolvam porcentagem adequados à série avaliada. Considerações finais. Depois de verificar através da leitura de diversas obras e também de analisar e pesquisar sobre o assunto, percebemos a importância da avaliação no processo de aprendizagem do aluno do ensino fundamental, de uma forma geral. Nesse contexto, a avaliação na disciplina de matemática deve ir muito além da nota. Deve sim verificar o aprendizado do aluno dentro da disciplina e dentro do processo de ensino e aprendizagem. Devemos ter em mente que a colaboração mútua é parte fundamental do processo de aprendizagem e ainda ousamos dizer que é muito importante no desenvolvimento cognitivo e social de cada aluno. Na educação fundamental, uma das finalidades da disciplina de matemática é de contribuir para a formação do cidadão, proporcionando desenvolver estratégias para a solução não apenas dos problemas nos conteúdos matemáticos, mas também os do dia a dia. Small e Diniz diz que cabe ao professor assegurar um espaço de discussão na qual os alunos pensam sobre problemas que irão resolver, elaboram estratégias, apresentam suas hipóteses e fazem registro da solução encontrada ou de recursos que utilizaram para chegar ao resultado. Isso favorece a formação do pensamento matemático, livre de apego a regras. Sob o aspecto pedagógico, percebemos que há muito que se considerar quanto ao ensino e práticas aplicadas nas salas de aulas, pois os métodos hoje aplicados não estão efetivamente preparando os alunos para a resolução de problemas cotidianos. Em relação ao SARESP, estudo e análise dos últimos 4 anos da aplicação da prova, ou seja, de 2015 a 2018, os resultados obtidos são desfavoráveis, apontando o necessário aprofundamento e também a reflexão sobre as práticas pedagógicas e instrumentos de avaliação, que ainda são engessados e não auxiliam nem o aluno em seu desenvolvimento pedagógico e nem o professor em busca para sanar as deficiências apresentadas por esses alunos. É preciso ter consciência, enquanto professor de matemática, que não é possível limitar o ensino dessa disciplina só para atender ao alcance de objetivos estabelecidos, ou seja, não é possível ensinar conteúdo apenas para que o aluno vá bem nas provas. Há uma responsabilidade do professor como formador de mentes, de reorganizador e orientador do processo de ensino. Há que se considerar uma mudança nos paradigmas educacionais que ainda estão em prática em muitas escolas, pois mesmo com a capacidade técnica dos alunos em resolver um exercício, mesmo com argumentos que mostrem a forma de pensar do aluno sobre a situação resolvida, há professores que consideram mais correta a resposta que tenha representações algébricas, que é aquelas com raciocínio dedutivo que levam o aluno a resolver problemas de outra forma.